Bom dia, meu irmão e irmã, chegando com esse momento de esperança e vida, deixando-nos renovar por este novo dia que o Senhor nos concede, que a nossa esperança seja crescente cada dia e recebamos de Jesus a vida. Ele é a vida, Ele é o caminho, é a verdade que nós devemos abraçar a cada momento. Portanto, vamos participar deste momento agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. É o seu amor que transborda, que é perene a cada dia e a cada momento da nossa existência. Vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje, que está em João, no capítulo 6, os versículos de 30 a 35. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-nos a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, prosseguimos com essa reflexão sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, depois das aparições de Jesus, confirmando a sua ressurreição aos discípulos da primeira semana, da Páscoa, a oitava, e da segunda semana que nós encerramos no sábado, quando Jesus falou do batismo, nascer do alto, como uma necessidade, uma exigência, uma imposição para entrar no reino de Deus. Nós agora iniciamos com esta semana, a terceira do tempo pascal, esse discurso de Jesus, no capítulo 6 de São João, sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. Tudo introduzido pelo milagre da multiplicação dos pães. Ontem Jesus então ajustava isso, dizendo que o povo que o procurava, aquela multidão, o fazia por causa que viram aquele milagre, porque encheram-se de pães, estavam satisfeitos. E eles continuam agora a buscar a Jesus e a pedir um sinal no texto de hoje para que possa ver e acreditar. E Jesus, interpelado ali por eles, que dizem que nossos pais comeram pão, maná, no deserto. E Jesus vai dizer que o verdadeiro pão do céu não foi Moisés que deu, mas é Ele que dá. Jesus é o novo Moisés. Aquele pão, o maná, era sinal de um outro pão, não é?
o pão vivo descido do céu, dado pelo Pai, E quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus diz, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quando o povo estava faminto, lá no deserto, Deus foi providente, como é em todos os momentos, da nossa vida. Deus é providência. Eu creio na providência divina. A igreja crê que Deus é providente. Você acredita na providência? Deus provê e Deus proverá. Essa é uma ação contínua de Deus em meio às nossas necessidades humanas. Nós acreditamos na providência de Deus. E isso incita também a sermos providentes na vida dos nossos irmãos e irmãs e no momento como este, tão difícil, que desperta essa solidariedade e esse sinal da providência de Deus que nos dá e que eu devo ser providente, eu devo também espalhar esse amor de Deus, essa providência de Deus junto aos irmãos e irmãs. Chegar junto ao irmão com aquilo que ele precisa, que eu posso oferecer, que é um sinal da bondade e da providência de Deus, que é uma constante na nossa vida. Mas agora, Jesus nos dá o pão do céu. Aliás, é Ele o pão do céu. Eu quero repetir o versículo aqui, onde ele diz que o pão de Deus é aquele que desce do céu, e que é o Pai que nos dá o verdadeiro pão do céu. Nós nem podemos comparar com o maná, nem com o pão de cada dia que nós necessitamos, que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai para que não nos falte. Esse pão de cada dia, dá-nos hoje o pão de que necessitamos. Jesus nos ensinou a rezar ao Pai assim, mas o pão que Jesus que o Pai enviou, é o pão que dura para a eternidade. É o pão da vida eterna. Pão da vida eterna. Meus irmãos, o pão eucarístico é o sinal do pão vivo que é Jesus. É sacramento do pão vivo que é Jesus, do verdadeiro pão do céu. Verdadeiro pão do céu. E aí a gente faz uma viagem, assim, para Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia, e exatamente naquele dia em que Jesus diz, tomando o pão, diz, isto é o meu corpo. E o pão, aquele pão, passa a ser um sinal, um sacramento de Cristo, pão da vida eterna para todos nós. E ali na quinta-feira, por conseguinte, o Senhor institui o sacerdócio ministerial, dizendo, façam isso em minha memória até que eu venha, até a minha volta. Então a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E a igreja continua até que Jesus venha celebrando este mistério. Celebrando este mistério. Nós não podemos abraçá-lo senão pela fé. Ontem o texto encerrava Jesus dizendo, a obra de Deus é que acrediteis naquele que o Pai enviou. Respondendo àquela multidão que perguntava, o que fazer para realizar a obra de Deus. E Jesus dizia, é a fé, acreditar naquilo que o Pai enviou. Então é o dado da fé. Alguém que olha para
o pão consagrado não vê senão a substância do pão, né? A substância do pão. Mas aquele que olha com o olhar da fé, vê Jesus. É Jesus o pão da vida, de que nós devemos nos alimentar. Nesse tempo em que nos obrigamos a ficar em casa, né? A missa acontece com um grupo pequeno, reduzido de pessoas para assistirem ali na liturgia eucarística, auxiliarem o ministro, não é? O padre, enfim. Mas nós comungamos mesmo assim de Jesus, porque nós somos um corpo, não é? Um corpo. De forma que mesmo você estando privado de receber o pão da vida, que é Jesus, privado por uma situação, neste momento extraordinário da nossa vida, da nossa caminhada, mas você não está jamais sem receber, sem se alimentar do pão da Eucaristia, pois a Eucaristia continua sendo celebrada, atualizada. O mandato de Jesus continua sendo obedecido. E de forma que você termina comungando também, porque participa, integra deste corpo místico de Cristo. Então ninguém está privado, né, da Eucaristia. Nós recebemos, continuamos alimentados, mesmo não recebendo o sacramento, mas alimentados pela palavra e pela Eucaristia que é celebrada por aqueles que têm a oportunidade de receber, e esse alimento passa para todo o corpo, né? Porque nós somos um corpo, o corpo místico de Cristo, corpo cuja cabeça é Ele mesmo. Então não deixamos de ser alimentados, então que se esvazie toda a preocupação demasiada, porque eu não estou recebendo, eu estou enfraquecido. Não. Nós temos uma comunhão, nós temos insistido nisso aqui, muitas vezes, dando uma palavra. Essa comunhão não é rompida por nada absolutamente. E aliás, nem a morte rompe com a comunhão do corpo de Cristo. É por isso que a igreja fala, não é, que é uma comunhão entre nós, entre a igreja peregrina, entre a igreja padecente, aqueles que já saíram do nosso convívio, mas nós continuamos celebrando a Eucaristia em comunhão com aqueles irmãos e irmãs fiéis que morreram aguardando a feliz ressurreição. Daí o sentido da missa, que nós celebramos pelos nossos entes queridos, pelos falecidos, né? É porque existe uma comunhão que a morte não rompeu, por os nossos irmãos e irmãs que partiram do nosso convívio, mas a comunhão continua estreita, não é? E há uma comunhão também com a igreja do céu, né? Comunhão entre nós, com aqueles que morreram, que aguardam a ressurreição do Senhor, ressurreição final, e a comunhão com a igreja que já está no céu, né? Contemplando a face do nosso Deus. Então vejam como é profunda a igreja, não é? A gente não se deter somente em aspecto material, mas há uma profundidade. A igreja é um mistério, mais do que humana, ela é um mistério. Então, aquela multidão teve dificuldade de compreender isso. Aliás, buscavam o pão material. Estavam loucos ali que o Senhor repetisse aquele sinal.
fizeste o milagre de novo dos pães, da multiplicação dos pães. Às vezes nós somos assim também, não é? Nós queremos que o Senhor fique multiplicando as coisas e tal, realizando milagres. E quando não fazemos também como aqueles que desafiaram ali a Jesus para poderem crer, vendo o que ele realizava. Que sinais fazes para que possamos ver e acreditar em ti? Não é? Que sinais? Moisés fez o sinal dando-nos a comer no deserto, dando-nos o maná. E aí Jesus corrige dizendo que o verdadeiro pão que desce do céu é concedido pelo Pai. É Ele o verdadeiro pão. Que bom, graças a Deus por esta mensagem de Jesus, neste dia, nesta terça-feira 28 deste mês de abril. Nós somos gratos a Deus por isso, por participarmos deste momento de esperança, de vida. E a gente vai se refazendo, se fortalecendo cada momento, né, com a graça de Deus. Eu trouxe aqui a canção que nós conhecemos também, cantamos no momento da comunhão. Como pode alguém não crer nesse milagre aqui no altar? Toma e come. Como pode alguém não crer neste milagre aqui no altar? Como pode alguém dizer que é simbolismo? Como pode alguém dizer não é meu corpo nem meu sangue, pois quem come a minha carne está em mim? Toma e come, eis aqui o meu corpo. Sou eu, o teu Senhor, quem te diz. Toma e bebe, eis aqui o meu sangue. Lembra-te, eu me dei na cruz por ti. Graças te damos, ó Deus, por este novo dia, porque o Senhor é um milagre para a nossa vida, é o pão que nos alimenta para a eternidade. Graças te damos, Senhor, por seres para nós força, por seres para nós determinação, encorajamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa casa, o Senhor não se aparta de nós um sequer momento. Muito obrigado, Jesus, porque em Ti podemos confiar, podemos abandonar-nos inteiramente em Tuas mãos, com toda a confiança, sem nenhuma reserva, sem medo. Mas pedimos mesmo assim que o Senhor arranque qualquer incerteza e insegurança que exista e que nós possamos nos abandonar inteiramente em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que conforta, que consola. Muito obrigado, Jesus, que arranca perturbações, leva os nossos desânimos, a nossa tristeza. Leva, Jesus, tudo que é sinal negativo, sinal de pessimismo de dentro de nós. Obrigado, Jesus, porque és para nós a vida e a esperança que não decepciona. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado pela sua presença no dia de hoje. Amanhã estaremos de volta às 9 horas com um momento de esperança e vida, tudo nosso, tudo de Deus, para o nosso bem e para o louvor que a Ele é devido. Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos acompanhem sempre. Amém.